Então, Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo agora. Porventura não o percebeis? Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Queremos continuar essa série do capítulo 43, já é a terceira mensagem, né? E hoje nós vamos pontuar aqui o verso 18 e 19, onde do tema estabelecido é: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. Isso é bom, para que possamos então entender que se nós esquecendo o passado, nós também vamos abraçar o novo, aquilo que Deus está fazendo. Deus sempre está realizando coisas novas, e é importante que possamos assim ter esse olhar para observar o que Deus faz, né? No livro de Isaías, no capítulo 43, trazendo assim o contexto histórico, nós já estivemos falando a respeito, né, nas outras mensagens. Ele é um livro que foi escrito lá pelos idos de 700 a 680 anos antes de Cristo. E nesse ministério de Isaías, né, então, durante esse ministério, Isaías atuando como profeta em Judá, ele também estabelecia as mensagens, né, proféticas para Israel, para Judá, ou seja, estava naquele contexto anunciando o que Deus, né, estaria fazendo. Você vê que no ano 722 a.C., Israel, o Reino do Norte, ele já tinha sido deportado, né, já tinha o Império Assírio tomado Israel, o Reino do Norte, e Judá vinha sofrendo o problema da ameaça constante. A Síria várias vezes tentou, né, e desejava invadir Judá, mas Deus não permitiu. Mas no tempo certo, Deus estabeleceu o seu juízo, seus decretos, para que Babilônia, o Império Babilônico, pudesse entrar em cena e fazer dessa forma levar em cativeiro o povo do Reino do Sul, Judá. Então, Judá, eles estavam vivendo essa situação muito latente para eles, porque eles ouviram o que a Síria fez, né? E agora eles estavam sendo ameaçados, e diante dessa situação, o povo ficaram assim amedrontado, preso, começa a gerar um processo de um passado traumático, né? Então, coisas que quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não percebe esses detalhes, né? Por quê? Porque nós não estamos ali vivendo o momento. Estamos lendo uma história. E, na verdade, a história que estamos lendo, nem sempre ela vem assim, apresentando detalhes do processo, ou seja, do cenário que o povo ali estava vivendo. Então, a gente percebe que eles estavam sofrendo traumas de derrota, né? Cativeiros, perda de identidade. Nós trabalhamos isso na primeira mensagem, no capítulo 1 e 2, no versículo 1 e 2, e também aquilo que era mais importante para o povo, o templo. O templo sendo destruído. Então, veja, parece que Deus sumiu da história, abandonou. Também precisamos entender, irmãos, que assim, todo esse aspecto de profecia, de mensagens que Isaías traz, ele está anunciando coisas que iriam ainda acontecer, né? Não estava acontecendo, né? O povo de Judá ainda não estava em cativeiro babilônico, né? Ele está anunciando uma
realidade que iria ocorrer mais à frente. Então, lá em 586 a.C., aí sim, né, Nabucodonosor entra em Jerusalém, toma cativeiro, destrói o templo e leva o povo para a Babilônia. Veja, de 680, que foi escrito, profetizado, depois quase 100 anos. Entende? Então, é interessante como Deus vai falando, estabelecendo o que vai ocorrer, para que, quando acontecesse, então o povo viesse lembrar que Deus já havia anunciado. Então, é muito importante nós olhar o contexto de desolação que está sendo anunciado através de Isaías e mostrar também que Deus vai, mesmo assim, fazer uma virada radical, dizendo assim, eu estou no controle. Tudo vai acontecer, mas não se preocupe, deixa eu trabalhar. Né? Então, é muito bom quando a gente observa essas questões. Hoje é fácil de você olhar, ler, buscar recursos na história e você entender. Naquela época, nem todos tinham acesso à leitura, nem todos compreendiam. Né? Então, era a mensagem estabelecida e muitos talvez não davam a devida ênfase. Mas quando acontecia, então se tornava algo presente para eles. Veja também que nós podemos aqui olhar no capítulo 4, 3, versos 18 e 19, Deus falando assim, não se prenda ao passado. Né? Quando Deus vai falando dessa forma, ele está querendo dizer o seguinte, não fica olhando como lá no deserto, o povo, no início da jornada, ficava olhando para o Egito. Que saudade, aquela comidinha, né? Estamos aqui passando dificuldades, não tem água, esse deserto árido, terrível. Então, assim, estavam presos ao passado. Né? E também Deus, ele coloca algo, né, mostrando assim, também não fique preso aos pecados que estão levando vocês ao juízo. Deus não está simplesmente deixando eles irem para um cativeiro porque eles estavam meio assim, distantes, não, é porque estavam pecando. Né? O clima, né, do cenário político, socioeconômico, todo de Israel, de Judá, estava totalmente comprometido. Os líderes, os príncipes, estavam verdadeiramente querendo assim, encher os seus bolsos, né? Muita corrupção, os camponeses, vamos botar assim, o agronegócio deles estava falido, e o povo estava se desviando para outros deuses, para adorar outros cultos de deuses estranhos. Então, assim, existia uma série de coisas que Deus está falando a cada ano, a cada tempo. Então, já estava aí aproximadamente uns 1000 anos, né? Já coisas acontecendo e o povo não tomava jeito. Então, Deus permitira que isso viesse a acontecer. Então, veja, mesmo assim, ele anuncia algo novo. Então, veja, Deus é Deus de coisa nova. É muito importante que Deus ele expressa isso, mostrando assim, mesmo com tudo isso, um novo êxodo vai ocorrer. O novo êxodo vai surgir mostrando o novo caminho no deserto, os rios no ermo, tá? Ou seja, como os rios no ermo, né? São simbologias para mostrar o quê? A restauração do povo de Deus. Eles iriam retornar depois do cativeiro, mostrando também que haveria um avivamento, uma libertação total. Quando a gente olha nos versos 1, 2 e o desenvolver do texto, você vai ver que a identidade do povo estava em jogo. Né?
sendo transportado para outras nações, como os assírios faziam, havia uma mistura de raças, então automaticamente se perderia a identidade. O poder de pertença, né, que o povo tinha, nós temos um Deus, parece que agora estava em jogo também. Vamos perder, né, o poder de sermos chamados filho do Deus Altíssimo. Então, tudo isso, irmão, vai trazendo um desconforto para o povo, e eles, então, achando que, de repente, não iriam mais conseguir ter resultados, perderiam sua raça, os seus parentes, amigos, sua terra, e aí Deus abandonou. Quantas das vezes nós entramos por esse caminho quando vem uma enfermidade, quando vem uma crise, uma adversidade na nossa vida? Está tudo indo bonitinho. Ou a rotina diária acontece certinho. De repente, dá um solavanco aí na caminhada, né? A carroça começa a se desequilibrar, e aí a gente fica, ai meu Deus, abandonou, Deus não olha mais, Deus esqueceu. Isso aí é comum, falar. É só vir a crise, a turma toda já chama Deus. E aí? Cadê a promessa? Como é que é isso? Abandonou? Isso é normal do ser humano. Mas Deus está dizendo assim, eu vou fazer coisa nova. Não se prenda a passado. Não quer dizer que Deus está dizendo assim, exclua da tua história o passado. Não, isso faz parte da sua história, faz parte de você. O seu ser hoje, ele só é possível porque teve um passado. Entende? Então Deus não está te excluindo ou te negativando ou te anulando. Não, jamais. E eu acho engraçado quando nós olhamos aqui, e isso eu talvez já fiz, talvez os pregadores que aqui tem já devem ter feito, quem dirige culto às vezes faz muito comum, dizer assim, irmão, deixa o teu problema lá fora, como se pudesse. Não, não tem como deixar o problema lá fora. Ele faz parte da tua realidade, da tua história. Entende? A gente quer aliviar a carga emocional da pessoa, dizendo assim, se desprenda, deixa lá o problema, amanhã eu tenho que pagar a conta, não tenho dinheiro, o gás acabou, estou passando fome. Não tem como excluir isso. Isso faz parte do processo. Agora, Deus está dizendo, né, da maneira que não se prenda ao passado, né, mas ele não está dizendo assim, que você deva esquecer tudo que você passou. É um processo. Mas é importante olhar para o controle dele, para a sua soberania, porque ele faz coisa nova. Então é bom quando nós entendemos isso. Se nós olharmos também, eu fiz umas anotações aqui, porque eu achei que era interessante, porque a gente lê o texto, de quase 2.700 anos atrás, nós já estamos vivendo 2026, então veja, 2.700 anos atrás é o texto contando a história, apresentando um cenário drástico. Mas e hoje? Né? Às vezes a gente não para. Como é que está Israel hoje? O que está acontecendo? Então veja, a promessa de Deus, ela continua viva no povo de Israel. Né? Hoje a gente tem o retorno dos judeus à sua terra. Nós temos pontos que foram marcantes. O período do Holocausto foi terrível. Mas o povo hoje estão em Israel. Né? Aqueles que venceram o Holocausto, que sobreviveram, puderam contar a história. Deus cuidando, Deus realizando promessa. Também nós podemos observar com a fundação do Estado de Israel em 1948, que foi visto por muitos como uma parte da promessa acontecendo. Então veja, 2.700 anos atrás, aproximadamente, o povo indo para cativeiro e achando assim, acabou. Não vai ter mais jeito. Nossa história vai sumir. Estamos se misturando com raças, outra nação, vamos perder nossos familiares,
nossas terras, a nossa identidade vai se acabar. E Deus fala, não, eu vou fazer coisa nova. E aí o Senhor trabalha. Por quê? Porque Ele tem propósito, né? Então, dentro desse olhar, mesmo em situações de guerras, né? Mesmo com ameaças que muitas das vezes são existenciais, são presentes, crises internas que o povo passou, mesmo assim Israel experimentou um florescimento, irmãos, tecnológico tremendo. Hoje, os grandes cientistas são judeus. As grandes descobertas e tecnologia são de Israel. Tem coisas que você usa que você nem sabe que foi de Israel, ou seja, é invenção de judeu. Um exemplo, quando você usa aí o GPS Waze, isso é um programinha que leva a qualquer lugar no mundo que é uma criação de judeu. Entendeu? E tantas outras coisas que poderia enumerar aqui, que são tecnologias que eles desenvolveram porque Deus falou, eu vou fazer coisa nova. Né? A parte agrícola, ela é tremenda. Israel exporta tecnologia agrícola para o mundo. Mas ele não só tem deserto, não tem só ermo. Deus mudou a história. Hoje você vai no deserto de Israel, né, que outrora era terrível, você vai ver os kibbutz. Kibbutz são como fazendas que são produções assim, ó, de coisas assim que você fica de queixo caído e vê tudo aquilo acontecendo no deserto. Eles criaram uma situação de transposição de rios, de água para o deserto, e o deserto floresceu. Um paísinho desse tamanhozinho, né, em relação ao Brasil desse tamanhão. E eles têm uma tecnologia de primeiro mundo, na guerra, na cultura, entendeu? Em todas as áreas, né? Então, o que isso é? Isso é aquilo que se chama o texto, rios no deserto. Entendeu? Isso é fundamental quando nós lemos o texto, olhamos as profecias e vamos buscar no dia a dia para ver o que Deus está fazendo. Deus abandonou? Não. Deus está no controle. Então, o capítulo 43 é algo que Deus está falando de que aquilo que vai acontecer, usando o profeta Isaías, que depois não estaria mais, mas ele já anunciou. E daqui a pouco Israel começou a entender o processo. Então, é importante nós também destacar algo na questão espiritual, né, que é importante você observar o seguinte: está havendo um crescimento espiritual, igrejas messiânicas. Quando se fala igrejas messiânicas, está falando de igrejas judaicas que crê no Cristo ressuscitado, no Messias. Não o judeu ortodoxo, que não aceita, né, tudo aquilo que o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Eles ainda não aceitam. Eles estão esperando o Messias. Mas existe muitos jovens judeus buscando Deus. Existe muito povo judeu messiânico sendo avivados, né, dentro de regiões, mesmo que de forma silenciosa, ou seja, não está tendo tanta expressão, mas você vê que Deus continua fazendo coisa nova. Deus está atuando no deserto, no Oriente Médio. Então, é importante nós, hoje, buscar esses recursos de conhecimento para entender e agregar a nossa fé. Por quê? Você tem promessa. Você está aqui
Não é porque não tem para onde ir. É porque Deus te chamou, te arrancou do lamaçal do pecado, escreveu o teu nome no livro da vida, perdoou as tuas ofensas, curou as tuas enfermidades e gerou expectativa de vida, esperança. Tem uma promessa gloriosa. Então veja, quando você entende essa conexão com Deus, né? Então, nós que somos cristãos, temos que entender essa mensagem muito clara. Se estamos aqui porque temos promessa, antes de tudo isso, estamos porque Ele vive. Porque Ele pagou um preço para nos libertar e nos deu condição de esperança. Entende? Então, isso é muito bom quando a gente observa os textos, né? Não podemos ficar vivendo preso em traumas antigos, no pecado, num passado, ou até mesmo as glórias. Por quê? Tem crentes que fica no saudosismo. Na minha época eu orava, Jesus curava. Jesus continua curando. Mas ele fica preso naqueles momentos de glória do seu ministério, do seu trabalho. Eu ia de bicicleta, eu ia de cavalo, eu fazia, eu acontecia, e Jesus fazia maravilha, e isso e aquilo. São momentos de quê? De glórias. Mas nós não podemos ficar presos nisso. Nós precisamos estar entendendo que Deus continua fazendo coisa nova. Então, é interessante que tem pessoas que vivem dessas glórias de avivamentos anteriores e eles não conseguem avançar. Dá oportunidade para o Joãozinho fala, não, eu orava tantas horas. E hoje não ora mais? Irmão, eu orava, Jesus curava. E hoje não cura mais? Na minha época passada era assim. Aí ele chora, ele sente, ele experimenta aquele momento. Isso mexe na emoção. A gente observa. Mas assim, o Jesus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. Entende? Então, é importante não ficar preso nisso, mas dizer que, dentro da experiência desse passado, mostrar assim, Jesus continua curando, meu filho, vai nessa tua força, eu já estou aqui velhinho, já não consigo ir, mas eu sei que aquilo que me movia, Deus continua movendo, então dá lugar, busca, já vê que é diferente quando se coloca dessa forma? Por quê? Uma pessoa que está vendo que Deus continua agindo na história e construindo coisas novas, está incentivando os novos a permanecer no propósito. Eu já fiz, mas Deus ainda é o mesmo. Vai que Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Então, é importante quando nós compreendemos dentro do texto e usando a história do povo judeu, né, o povo de Israel, para que possamos, assim, entender que Deus continua na história da humanidade, bem presente, como nos diz no texto, né, do Novo Testamento, estarei convosco todos os dias. Isso é fundamental. Nós precisamos, assim também, né, fazer um recorte teológico. Isso tudo é uma introdução, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais em algumas questões dos tópicos, mas olha só como é importante enriquecer esse cenário para você entender como Deus trabalha. Né? Então, no aspecto teológico, o que o texto está trazendo? O texto está dizendo assim, e revelando que existe uma soberania criadora de Deus. Ele não está limitado às que já fez. Entende? Quando nós olhamos a situação só ao que o Senhor já fez e não conseguimos ver que Ele continua fazendo, então a gente assim acaba indo de encontro à contramão em revelar que Ele é soberano. A soberania de Deus, né, ela é tamanha
a ponto que, mesmo num passado bom ou ruim, entende? Isso não quer dizer que isso vai determinar o futuro. O passado ruim, então meu futuro é ruim. Não necessariamente. O passado bom tem garantia de um futuro bom? Também não. Então veja que quando nós compreendemos o processo soberano de Deus na história do homem e na nossa vida como cristãos, então nós temos que entender que Deus é Senhor do tempo. E Ele é capaz de fazer coisas novas. Todo tempo, todo dia. Ele é Deus. Ele é soberano. Então, se o teu processo está difícil, né? Não está tão agradável como você queria, busca Deus. Confia nele. Espera nele. E toma atitudes na presença de Deus para que Ele possa te trazer, né, uma renovação a ponto de você enxergar que Deus está trabalhando na tua história. Para quê? Para o melhor. E Ele é soberano. Ele determina e Ele faz. Mas alguém se levanta, alguém tenta impedir. Se Deus estabeleceu, não vai ninguém impedir o propósito de Deus. Pode demorar, pode não ser o tempo ideal daquele que você quer, mas se Deus falou, vai acontecer. O que nós não podemos é achar que tudo que se fala em nome de Deus é Deus. Isso aqui eu já falei algumas vezes aqui, que tem pessoas que usam o nome de Deus. Deus mandou dizer que é isso, que é aquilo outro, e às vezes Deus não falou. Então nós precisamos estar pautado na palavra para poder dar base àquilo que nós ouvimos no nome de Deus. Se realmente é ou não coerente para Deus fazer. Entende? Então, a gente às vezes, irmãos, simplesmente pelo processo da religião, da emoção e da carência que nós queremos que os nossos sonhos, nossos projetos sejam sempre validados por Deus, que tem projeto nosso que não é validado por Deus. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos sofrer igual Israel. Mas Israel era o povo da promessa. Era. Mas não estavam na vontade de Deus. Então o projeto deles não estava de acordo com aquilo que Deus queria. E aí Deus vai dar a corda. E aí vai agir o juízo dele. Entende? Então, nós precisamos entender que quando Deus, na sua soberania, quer fazer coisas novas, Ele faz com que haja uma renovação. Olha como que é interessante. Haja uma renovação dentro do propósito, né, que nós estabelecemos, que a princípio pode ser algo meio ultrapassado, coisa meia velha, forma de pensar, mas ele renova e transcende aquilo que é velho e passado, para que o novo aconteça e mostre que Ele é Deus e está no controle da tua história. E isso estava... Isso aqui, observando teologicamente, está impregnado do processo soberano de Deus na história de Israel. Veja, Isaías está profetizando algo que ainda não tinha acontecido. Das dores, da perda de identidade, da sensação de abandono, né? De uma destruição do templo, coisas que ainda não estavam acontecendo, mas que Deus estava falando, vai acontecer. Mas quando estiver acontecendo, você está no processo, não esqueça que eu faço coisas novas. E eu vou fazer um novo êxodo. Ou seja, assim como o Egito me aprisionou, e eu fui lá e fiz o êxodo do Egito, trazendo vocês para minhas mãos, no meu controle, para a terra prometida, vocês vão para o cativeiro, mas depois vocês vão voltar. Hoje a gente está vendo.
Está vindo muitos judeus para Israel. Estão retornando. Entendeu? Estão ali novamente na terra da promessa. Então, isso é o que Deus faz ao longo da história. Entendeu? Então, olha como é importante quando a parte teológica ela nos ajuda, nos auxilia a compreender verdades doutrinárias, né, do que Deus é, do que Ele faz, do que Ele pode, da sua soberania. Quando a gente observa, então, a gente consegue assim se estruturar mais na fé. Eu, às vezes, falo essas coisas, não sei se todos estão conseguindo entender, que vai brotando, né? A mensagem ela vai buscando coisas assim para mostrar a importância da base, da estrutura na palavra. Por isso o crente tem que ler Bíblia, ele tem que estudar. Não fica rasinho aí, tá bom só ir no culto, tá bom só levantar a mão, irmão, mergulha na palavra. É importante porque a palavra ela é viva, a palavra te fortalece, a palavra te sustenta. Mesmo que todo mundo aqui some da tua história, só fica você. Se você estiver na palavra, você não nega o Senhor, você vive para Ele, você adora Ele, você teme a Ele. Por quê? Porque a palavra está ali, viva no seu coração. Entendeu? Isso é fundamental. Então, nós temos que compreender que quando a ordem é não vos lembreis, ou seja, não está negando a história, como eu falei nele. Ele não está dizendo, esquece o teu passado. Não negue o teu passado. Né? Mas proíbe que este teu passado paralise a tua fé. Bloqueie a tua fé. Por quê? Porque a fé ela move montanhas. Ela supera as crises, as dificuldades. Então, quando nós ficamos atemorizados com o nosso passado, eu era um perdedor, eu era isso, eu era aquilo, e eu não consigo avançar, eu fico o quê? Travado, engessado, e não consigo avançar. Então, a minha fé fica paralisada, e nós não podemos experimentar essa situação. Por quê? O próprio Novo Testamento, ele vai mostrar que essa promessa ela vai se cumprir em Cristo. Quando, então, o novo nascimento ocorre. Entende? A nova aliança é estabelecida. E aí surge o quê? Uma nova criação. Pessoas que estavam aprisionadas no passado ou no pecado, Jesus vem e mostra um novo nascimento, morrendo na cruz, ressuscitando, estabelecendo uma nova oportunidade, uma aliança renovada. E dizendo assim, as coisas velhas se passaram e eis que as coisas novas, ou seja, eis que tudo novo se tornou. Ou seja, nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Entende? Então, olha como é importante compreender a questão teológica das profecias, da mensagem, dos textos, para entender que Deus estabeleceu pontos fundamentais para que pudéssemos passar, mas lá do outro lado estaríamos assim experimentando a novidade de vida que agora está em Cristo Jesus. Entende? O texto ele vai se conectar, por isso até mesmo Isaías é o profeta messiânico, né, que vai falar mais sobre Jesus, para que venha estabelecer o caminho da profecia messiânica, que Cristo será sempre o rei no trono de Israel. Isso era a promessa. Então, ele é o que vai cumprir. É ele que é estabelecido. Então, nós, quando olhamos isso, a gente pode dizer assim, eu estou na nova aliança em Cristo Jesus. Então, hoje eu sou nova criatura. Por quê? Houve um novo nascimento. Eu não sou mais do mundo. Estou aqui só peregrinando, porque o céu é a promessa aonde eu estarei com ele eternamente. Então, é muito importante a gente observar. E também olhando, né,
do aspecto antropológico, então veja, a gente trouxe aqui um aspecto histórico, né? Trouxe o aspecto teológico para mostrar a importância da soberania, e tem o aspecto antropológico, que é fundamental para nós entender o ser, né, que somos. Então, veja, aqui o texto também está abordando a tendência humana. Essa tendência humana, irmão, de ficar preso no passado. Tem pessoas que não conseguem sair de uma situação de depressão, porque ele fica travado, né, naquela questão da rede sociológica dele, de algo que travou a sua história. O seu sociológico ficou amarrado a ponto de ele não conseguir ver em Cristo solução para o seu problema. Ah, mas eu vou na igreja, eu recebo oração, mas eu não consigo ver que eu posso sair desse processo, porque Cristo já pagou preço caro na cruz. Então ele fica atrás. Isso é o quê? É o problema do ser humano. Através de traumas, através de pecados antigos, de tradições religiosas e rígidas, né? Que muitas das vezes, como eu falei, são memórias de glórias antigas. Que a pessoa fica passando por aquilo ali e vivendo aquilo ali, fica como que num círculo vicioso e não consegue avançar. Então, quando a gente olha antropologicamente, a gente vai encontrar isso: traumas, problemas psíquicos, né? Problemas de pecados antigos. Tem gente que não consegue liberar perdão. Tem pessoas que não conseguem confessar os seus pecados. E aí, assim, isso vai atrapalhando. Existe uma sensação terrível sobre pessoas que não confessam o seu pecado e querem continuar servindo a Deus, que ela fica sempre se culpando. Não, eu não sou merecedor da graça. Não, Deus não vai olhar para mim. Mas ela não consegue ir lá e confessar para se desprender. Então, é importante, quando nós entendemos antropologicamente, que o ser, né, do homem, ele pode ficar travado, aprisionado nessas histórias. O aspecto da religiosidade, se não souber lidar com isso, a gente fica travado. A gente não consegue avançar. A gente tem que estar funcionando se naquilo que nós aprendemos de tradições, cumprir os princípios e os critérios. Se fez direitinho, então está saindo bem, Deus está no negócio. Não necessariamente. A gente ficou travado. É o que aconteceu, né, com os fariseus. Eles não conseguiam entender Cristo, né? E aí no confronto, porque precisavam cumprir os 613 preceitos que eles não conseguiam. Ficaram travados e aí não entenderam quando Cristo veio. Então, a religiosidade cegou de tal maneira que eles não conseguiam avançar. Então, quando a gente olha também do processo antropológico, Deus na história do homem, restaurando a dignidade humana, a oferecer o quê? Um futuro novo. Então a gente vai olhar para a cruz e vai ver a cruz está vazia. É tão engraçado, e isso não é uma crítica, né? As religiões que ainda entendem a importância do crucifixo. Mas veja, o Cristo está crucificado. Está travado na história da religião, que é um símbolo muito importante, a cruz, para mostrar que foi por ali que ele nos deu a salvação. É que foi por ali que ele pagou o preço, foi levantado como cordeiro perfeito para que Deus aceitasse todo o aspecto, né, do perdão, da justificação. Mas nós, cristãos, não podemos ficar presos num Cristo crucificado. A gente teria que ter a simbologia, é o seguinte: a cruz tem que ser vazada, ou seja, ele não está ali porque ele ressuscitou.
dá mais sentido e vida para avançarmos. Mas os aspectos das tradições religiosas, às vezes, ela blinda e não consegue caminhar. Então, Deus, ele traz a dignidade do homem, restaurando e oferecendo o quê? Um futuro novo, chamando o quê? O povo a se despir do velho, né? E abraçar o que ele está criando. Então, por isso, Paulo traz isso. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se tornou. Não fique nas questões ideológicas, não fique na questão cultural que você vivia. Rompa isso e sirva a Deus, porque a graça já foi revelada. Entende? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque dentro do aspecto antropológico, Deus olha o homem que é limitado, o homem que se embaraça. E o seu ser embaraçado, ele não avança. Ele não consegue fluir. E ele estabeleceu, eu já te dei a oportunidade do novo. E quem é o novo? Cristo. Entendeu? Então, é muito bom quando nós assim fizemos essa leitura para você se situar dentro do capítulo 43, que está apresentando coisas futuras que iriam acontecer, mas na história de um povo que ainda não conseguia ver isso acontecer. Entendeu? Então, o que acontece dentro de uma aplicação hoje? Existe um céu, não é isso? Existe uma promessa. Ele está voltando para buscar a igreja. Isso é escatológico. Coisas que vão acontecer. Mas quem realmente, de fato, vive isso hoje? Está entendendo? A gente fica preso no dia a dia das nossas tarefas, dos afazeres, as nossas rotinas, e nem lembramos que assim, cada dia que passa, mais perto está da vinda dele. Se nós entender isso e aplicar, cada dia você é mais santo. Porque você vai se desviar do pecado, você vai evitar coisas que possam te comprometer, porque ele está voltando. Só que às vezes a gente não vive. Mas está escrito. Está entendendo? Então assim, Isaías profetizou isso e não estava acontecendo ainda, mas iria acontecer. E depois de 100 anos, né? 130 anos depois do reino do norte ter caído, Judá caiu. Entende? Então veja como é importante essa questão. O tópico 1, meu Deus do céu, o horário já foi, né? Mas vamos acelerar aqui, eu me empolgo falar dessas coisas, né? Mas vamos lá, diz assim, não vos lembreis das coisas passadas. Então, liberte-se do peso do passado. E aí o texto, verso 18, diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele vai, então, estar trabalhando isso, quando Deus está ordenando que o povo pare de olhar para trás. Israel vivia olhando para trás. O Egito deu saudade. Como seria bom estarmos voltando lá, nós tínhamos, né, uma comidinha, nós podíamos estar num jugo pesado de escravidão, mas nós tínhamos onde morar, nós tínhamos a nossa casinha, né, nós tínhamos os nossos vizinhos, nossos amigos, nós tínhamos uma história. Estamos aqui nesse deserto. Estava o quê? Se rebelando contra aquilo que Deus estava sonhando para eles. Uma promessa gloriosa. A ponto de eles ficarem 40 anos no deserto rodeando até cair aquela geração, irmão. Olha que terrível. Atraso de vida. Entende? O passado deles era irrelevante? Não. Era necessário. Por isso eu digo, não deixe o teu problema lá fora. Vem com o teu problema aqui dentro. Aí usa, né? Pedro, quando diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lança. E aí, pastor, eu lancei, acabou? Você está lançando ansiedade, não é o problema. O problema vai ser resolvido. O problema é para ser resolvido. Ansiedade é aquilo que te joga, às vezes, no chão. Toma decisões precipitadas. Então a pessoa lança aos pés do Senhor
a ansiedade. Eu falo, vou botar no teu colo, Jesus. Legal, estou livre. Acabou o curso. Ô, Jesus, devolve aí para mim, eu quero ir embora. Aí, entendeu? Tem gente que é assim. Ele lança para o Senhor resolver, mas depois fala, dá de volta aí que eu não vivo sem isso. É o que a gente usa, o hábito de nós falar assim, a minha doença já se apropriou. Nunca vai ser curado. Por quê? Porque você se apropriou dela e diz assim, Jesus me cura. Não, mas eu uso o poder da minha palavra, dizendo, é a minha doença. Entende? Então, olha como nós somos. Então, veja que Deus, ele ordena o povo assim, pare de olhar para trás. Por quê? Para que você não fique aprisionado, apegado ao passado. Tem gente que fica vivendo sempre o passado. Não avança. Entende? Então, pode ser um trauma, pode ser uma glória antiga, pode ser algo que marcou a sua história, ele fica naquela situação. Já viu aqueles crentes, né, que tiveram uma experiência marcante com Deus, né, e que vive só contando aquilo? Tu já ouviu 10, 20, 30 vezes. Até você já sabe contar para ele os detalhes de tanto que você já ouviu. Ele não avança, ele não tem experiência nova, porque é só aquilo que marcou, ele fica travado, né? São glórias antigas. Então isso vai impedir o quê? A percepção do novo que Deus está fazendo. Nós temos muito o costume de ficar dizendo, essa igreja de hoje é fria. Irmão, a igreja de hoje não é fria, é nós que se tornamos frios. A igreja do Senhor, que está debaixo da graça, com compromisso, ela é avivada. O problema é quando eu, religioso, não consigo enxergar aquilo que Deus continua fazendo. Curando, libertando, transformando e voltando para levar a sua igreja. Entende? Então, quando eu não consigo ver isso, a percepção do novo que ele está fazendo, então eu acabo me tornando negativista. Então é muito importante quando nós podemos compreender que Deus está na história da humanidade e Deus está fazendo coisas novas. Então, o processo da ordem é libertação. Né? Não lembreis, ele está dizendo, se liberte, se solte, né? Aquilo que você está se prendendo. Isso vai mostrar o quê? Aquilo que eu falei, a graça renovada em Cristo Jesus, que Deus concedeu para quê? Para que cadeias caiam, que correntes sejam cortadas, né? E que o passado que você vivia passa a dar início ou dar o espaço para o novo acontecer. Isso é fundamental. Então, Paulo ele vai dizer lá em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É sempre olhando para frente, sempre olhando para Jesus, o autor, consumador da sua fé. É Ele. Mas eu gosto do meu pastor, eu amo meu pastor, eu dou a vida para ele. Está perdendo seu tempo. Você tem que dar vida por Jesus, você tem que amar a Jesus, viver para Jesus. O teu pastor é falho igual a você. O teu líder de departamento é falho igual a você. Você tem que estar firmado olhando Jesus, que é o autor, mediador da sua fé. Todos dizem assim, o passado pode ser uma prisão dourada ou uma masmorra escura. Deus nos chama a deixar o passado para trás, não por ingratidão, mas por liberdade. Então veja, como é importante a gente se desprender e avançar. Como eu falei, citamos e retomamos a citar Jesus é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Mas nós não conseguimos olhar para frente. Nem viver Ele hoje. Ficamos só no passado. E no passado. Jesus fez, Jesus realizou, Jesus, transformou. Não, mano, Jesus faz hoje. Jesus vai fazer amanhã. Jesus muda hoje. Jesus vai mudar amanhã. Entendeu? Então é muito bom. Por quê?
Porque quando nós se lançamos para frente, para o futuro, nós vamos deixando o presente virar passado. E se lançamos para propósitos novos, para dinâmica, para a vida. O homem precisa ter objetivos definidos para se lançar no futuro. Porque senão ele não vive. Entende? A psicologia estuda muito bem isso quando ela encontra as situações de bloqueios. As pessoas se bloqueiam a ponto que ela não consegue avançar. Então tem que ser feito todo um trabalho da psicologia, mostrando o potencial que a pessoa não enxerga mais na vida dela. Ela não enxerga e ela não tem objetivos. Então veja, tudo isso é porque o ser ali presente está amarrado ao seu passado, a um trauma, a uma situação que bloqueou ele. Entende? Então veja como é importante, olhando para a história, a gente já falou aqui, Israel, né, no deserto, murmurava porque tinha vontade de voltar para o Egito. Estava preso no Egito. Só vejo problema. Nunca tem água. Eu queria comer uma carnezinha. Agora eu fico só com desejo. Lá tinha. Aí Deus vai lá e manda as cordonices. Eu queria uma alimentação sadia, porque esse maná aí, misericórdia, eu não aguento mais. Então, veja, aquilo que Deus está mostrando na provisão, e eles estão lá no passado presos. Entende? Então, veja que o passado, às vezes, impede a bênção. Deus quer batizar com o Espírito Santo, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu fico preso. Eu já contei a minha história aqui, né? Então, assim, eu fico preso, vai acontecer isso, vai acontecer. Não, eu não vou. Então, eu me travo. E Deus quer te honrar, Deus quer te levantar, Deus quer te encher, Deus quer fazer coisas novas. Quando você vê a mulher de Ló, não olhe para trás. Por quê? Se tu olhar para trás, tu vai trazer lembranças de desejos. Deixa o passado, foge pela tua alma. Não, foi lá e olhou, virou estátua de sal. Então, está vendo como que o passado, às vezes, bom ou ruim, pode te travar naquilo que Deus quer te fazer novo. Então, ele está falando isso para ajudar. Não se prenda a isso. Eu sou soberano, estou no controle e vou cuidar de vocês. Entende? Então, é importante que você possa, né, identificar, né, o passado que te prende e que, se você identificando isso, você possa agora confessar e soltar isso para que o Senhor venha libertar você, abrindo possibilidades para que o novo ele venha fazer na tua vida. Aí você vai avançar, você vai ter resultados diferentes. Você vai conquistar vitórias, porque, irmão, Deus faz coisas novas todo dia. Experiências que você precisa viver todos os dias. Eu não sei se você ora pedindo a Deus, eu quero ter experiência contigo. Ore. Agora fique pronto, porque coisa diferente vai acontecer. Né? Pastor, eu estou com medo, eu não sei. Então, meu filho, fica, né, pedindo para Deus te dar graça, te dar maturidade, mas te revelando. Então, lógico, né, não quero assustar ninguém aqui, mas se você orar pedindo novidade de vida todos os dias, você vai experimentar coisas novas. Porque Deus quer isso. Deus quer que você avance. Né? Sai do casulo que você às vezes cria para você, é o seu mundinho, e não conhece o que Deus quer fazer ou como Deus está fazendo. Tá? Vamos no tópico 12 ali, verso 19a, que diz assim, eis que faço coisa nova que está saindo agora. Porventura não percebeis? Olha o questionamento. Vocês não percebem o que está acontecendo? Que vai acontecer? Então, é aquilo assim, Deus criando caminhos no deserto, irmão. Aonde você não vê possibilidade, Deus faz. Quando você experimenta assim, até aqui eu fiz. Daqui para frente, só Deus? Então deixa Deus. Eu vou
estragar situações. Então, quando eu me deparo com certas coisas nessa jornada de cuidar de igreja, de viver igreja, às vezes eu paro e vou orar. Deus, essa situação, trabalho, dá sabedoria, como conduzir. Porque pela vontade, às vezes, a gente dá lá e dá um papo em alguém para dizer, acorda, crente, para com isso. Mas tem coisas que não dá. Tem coisa que está bem engessada, envolve várias situações, que se você mete a mão, arrebenta. Então, tem coisas que é só Deus que faz. Tu vai só direcionar. Deus, ajuda, trabalha, age. E Deus vai fazer, mas no tempo dele, as coisas se desmontam, as coisas vai se tornando, né, normal, voltando à realidade. Deus sabe como trabalhar. Entende? Então, nós precisamos, às vezes, deixar essa questão acontecer. Veja que, 2.700 anos, né, essas mensagens proféticas, hoje você vê Israel. Flores no deserto, verde no deserto. Como isso? Mensagens, profecias que Deus iria fazer. Então, é importante, né, nós compreender no dia a dia da nossa vida que Deus, ele jamais vai estar preso ao que já fez. Eu já fiz, meu filho, eu não posso fazer mais, eu estou preso aqui. Não, Deus não é isso. Entendeu? Deus, ele é soberano. E ele faz do zero, se precisar, coisas novas. Entende? Então, assim, Deus já fez, Deus não vai mais agir. Deus faz. Deus é soberano. Entende? Ele é criativo, ele é renovador. Então, o deserto, que para nós simboliza crises, que às vezes uma seca espiritual, que às vezes nós atravessamos, uma sequidão, o exílio, né? Então, Deus, ele promete o quê? Caminhos onde não há. Se verdadeiramente, pela fé, entendemos e colocamos diante de Deus e deixamos Deus conduzir, caminhos que você não enxerga, você vai trilhar, porque Deus te guia, Deus te direciona, entende? Então, é muito importante, quando assim a gente entende que o rio de Deus, ele vai criar novidades num deserto árido, em terra seca. Ele vai restaurar, ele vai fazer coisas diferentes. Então, é importante a gente aprender a dinâmica de viver essa questão de fé. Né? É muito importante. Por quê? Porque viver pela fé é viver na dependência da vontade dele, das promessas dele, da bênção dele. Aquilo que ele escolhe, vamos botar assim, no arsenal da despensa dele, as bênçãos que ele quer para mim, não aquela que eu quero achando que Deus vai se agradar. Entende? Então veja, às vezes eu quero uma bênção de Deus. Deus, me dá essa bênção. E Deus fala, não, eu vou te dar uma melhor. Mas eu insisto naquela ali, limitada. E às vezes ele até direciona e permite. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está reclamando da bênção que Deus te deu. Mas quando você fala, Deus, concede-me as bênçãos que tu tem para mim, ele vai te dar as bênçãos que está no coração dele para você crescer, ser rico e próspero nas bênçãos do Senhor. Então, é algo que parece ser difícil, né? Mas quando você começa a experimentar essa realidade com Deus, você vai vendo, entendeu? Como ele trabalha. Às vezes eu fico assim, meu Deus, como que pode? Olha, aquilo que foi 20 anos atrás falado, eu estou desfrutando hoje. Aquele pensamento que eu nem expressei, eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque Deus, ele olha e ele escuta os teus pensamentos. Então, toma cuidado com o que você pensa. Entendeu? Então, é importante quando nós podemos compreender. Spurgeon vai dizer assim, Deus não repete seus milagres, ele os supera.
Olha só como é olhar para frente e entender a soberania dele. Para que eu vou repetir o milagre? Eu vou superar esse milagre. Ah, mas como? O fulano é cego. Tá bom. Jesus curou. Mas, de repente, ele supera aquele processo de fazer, né, a cura da cegueira. Ele foi lá, fez lodo, passou, vai lá e lava. E aí? Superou, irmão, entendeu? A novidade de Deus é a questão ilimitada do seu querer, da sua vontade. Ele faz ontem aquilo que foi bom e fará amanhã aquilo que será melhor. Entende? Então, isso é muito importante para nós compreender, né? No exemplo bíblico, Deus abriu o caminho do Mar Vermelho, né? Ele não tinha possibilidade do povo passar. Ele foi lá e falou, manda o meu povo marchar. Se você for ver hoje, né, na história, já está comprovada que o exército do Egito pereceu naquela trajetória, tentando alcançar o povo de Deus. Está lá. É só pesquisar que você vai ver. Historiadores, né, buscaram encontrar o lugar, né, que foi o lugar provável aonde o povo passou. É um lugar assim, totalmente interessante como que as coisas de Deus, né, é feita. Se você for olhar, né, segundo eu pesquisei, era um caminho que como se fosse uma ponte, né, no mar, e dos dois lados precipício, que se caísse ia ser uma profundidade maior. Passaram naquele lugarzinho certinho, porque Deus abriu um caminho para eles passarem. E quando o exército veio, você vai ver lá totalmente as fotos, carruagem, cavalos, tudo ali, esqueleto, tudo ali travado naquele ambiente para mostrar assim, que Deus é Deus. Quando ele determina, ele faz. Então, ele está dizendo, isso tudo está atrelado ao capítulo 43, dizendo, Deus, sim, eu vou cuidar de você, Israel. Eu vou cuidar de você, Judá. E na aplicação que a gente já vai fazendo, é o que Deus está dizendo assim, ó, fique tranquilo, confie em mim, porque eu cuido do teu dia a dia, do teu filho, da tua saúde, eu cuido de todas as coisas. Mas o que eu preciso? Que você confie, que você permaneça fiel, que você verdadeiramente viva o novo na minha presença. Entende? Então, é muito bom quando a gente percebe que o novo de Deus que está sendo realizado na nossa caminhada é para uma fase de ministério, é para uma fase de transição, uma caminhada, né, de repente, de curas emocionais, de avivamento no seio familiar. Ou seja, uma série de coisas que pode acontecer quando verdadeiramente nós permitimos que Deus realize o novo. Né? Então, é bom que você abra os seus olhos, aprenda a orar a Deus, permitindo que Ele realize novidade de vida. Você vai crescer. Você vai ser um cristão diferenciado. Algumas pessoas vão até, às vezes, imagina, rapaz, tu está pensando alto. Não, você está vivendo diferencial, o novo de Deus na tua vida, irmão. Nós ficamos muito travados. Nós não conseguimos avançar porque a gente olha com os nossos olhos, às vezes, sem fé. Quantas das vezes a gente vai orar para uma pessoa não está nem acreditando que Jesus vai curar. E Jesus cura. E a pessoa vem testemunhar, poxa, nem eu acreditava. Acontece. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. Ele está além das nossas expectativas. Entende? Então, isso é importante, né? Quando a gente olha no verso 19b, para finalizar, eis que porém caminho no deserto e rio no ermo. Então, veja, o processo agora você está abraçando a transformação divina, né, na tua vida.
Quando, então, o deserto, que representa o lugar de provação, que a gente olha o deserto sempre o lugar de provação, de seca espiritual, de impossibilidade humana, ou seja, tudo aquilo que é ruim a gente está lá, é o deserto. Então, quando Deus ele promete transformar o impossível, ele faz o quê? Caminhos que ele começa a abrir, ou seja, são direções e progressos, né, para que haja vida, para que haja refrigério, para que haja abundância. Então, isso é importante porque isso aponta para a graça, para o processo da cruz que foi estabelecido através de Cristo. Ele estabelece o seguinte: a graça vai concluir aquilo que os sacrifícios, os holocaustos e todas as ofertas do Antigo Testamento não conseguiu. A graça vai ser remidora. A graça vai estabelecer um pacto de aliança tão perfeito que vai estar diante do Deus Todo-Poderoso, a ponto de ele olhar para a cruz e dizer: já está justificado. Não posso mais pesar sobre a vida dessa pessoa, porque o sangue do Filho foi derramado e redimiu, restaurou, reconectou. Então, veja, esse processo, ele entendemos assim, que ele é como caminhos novos que se abrem. É o rio entrando no deserto para florescer. Então, amado, é bom quando nós podemos ver que o rio de Deus, o rio de água viva, ele vai fluir. Quando Jesus proclama isso, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, eu vou propor novidade de vida. Eu vou transformar desertos interiores em jardins de Deus. Entende? Então, é muito bom quando a gente consegue conectar os versículos, os textos que Deus estabeleceu para que, dentro do seu propósito, nós possamos ser alimentados pela palavra, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela verdadeiramente vai estar sempre atualizada. É igual maná. Maná caía do céu todos os dias, com exceção do sábado, né, o 7º dia. Então, veja, se você pegasse na segunda porção dobrada do maná, na terça estava tudo estragado. Mas quando chegava na sexta, Deus falava: pega a porção dobrada. Ah, mas eu experimentei na segunda, esse Deus parece que é meio doido. Segunda eu peguei dobrado, estragou. Quinta eu peguei dobrado, estragou. Agora ele diz: sexta pode pegar dobrado, porque sábado não vai cair, vai dar tudo certo. Então, é fé. Você crê que ele vai cumprir. Então, veja, você pega na sexta dobrado, chega no sábado, está fresquinho. Entendeu? É o maná que cai. Então, assim, é quando nós temos a palavra de Deus, lendo ela todos os dias, a palavra ela se torna eficaz, irmão. Ela vai alcançando o nosso ser e nós vamos mudando. Entende? Você já parou para pensar em situações assim, que vocês, às vezes, fazem certos pecadinhos de rotina. E depois você começa a ler Bíblia, você começa a viver mais a presença de Deus, aquelas coisinhas vão saindo, vai se aperfeiçoando, daqui a pouco você fala: eu nunca mais fiz aquilo. E não fez falta, não tem diferença. É porque é o poder da palavra. É como o maná que vai caindo sobre nós para nos alimentar. 40 anos vivendo na presença de comer maná. Morreram? Não. O pezinho cresceu, a sandália crescia. O vestimenta, né, do adolescente, ele crescendo, ela crescia. Era Deus. Era milagre, era maravilha. Por quê? Porque Deus estava cuidando de todos os detalhes. É o que Deus faz no dia de hoje. Só que às vezes a gente não enxerga.
A gente quer exigir, Deus, eu quero ver, se eu ver, eu creio. Aí o que acontece? Faltou fé. Veja isso, olha para trás de onde você saiu e veja o que você é hoje. Ah, mas eu estou pior, então vai se converter. Se você entendeu isso, está vendo que está pior, se converte. Mas se você vê como você era e como você está, e como você está mais próximo de Deus, como você vive mais a dependência dele e a graça dele, é porque é promessa. Entendeu? Então, é muito importante quando a gente experimenta isso. É o novo, é aquilo que ele faz. Entende? Hoje vivemos uma realidade diferente de mundo, mas ele está aí atuando. Ele está curando, irmão, ele está levantando pessoas do processo do jugo do pecado, libertando. Hoje a internet é cheia de testemunhos, de pessoas que viviam na escravidão e eles contam assim, como Deus faz, você fica de boca aberta assim, meu Deus, eu não vejo isso na minha igreja, mas Deus está fazendo em volta do mundo. Coisas maravilhosas. Por quê? Porque ele é soberano. Entendeu? Ele escreve a história. Então, é importante que você veja, ele não multiplicou os pães e os peixes? Ô, discípulo, dá comida para o povo aí. Não tem a cidade mais longe aí, está alguns quilômetros, não tem dinheiro. Ah, mas tem um menino aí, tem um pãozinho, uns peixinhos. Tá atrás aí, vamos ver o que vai dar de fazer. Sobrou 12 cestos. Entendeu? É Deus, é o agir dele, a soberania, o poder. E às vezes a gente não consegue enxergar. Entendeu? Às vezes ele te dá porção diária. É o maná, é a porção diária. E você reclama. Queria mais. Eu falei, faz um jejuzinho em vez de quando. Entendeu? Se contenta com o pouquinho que ele está te dando, porque lá na frente ele vai abrir as portas e você vai desfrutar de coisas maravilhosas. Entendeu? Então, esse aspecto de viver a fé, de abraçar o divino, né? Os mistérios dele para a nossa vida, é porque ele verdadeiramente ele coloca caminho no deserto e rios no ermo. Onde você não dá nada, ele põe lá água, ele põe o rio. Ou seja, ele transforma. Então abrace, né, essa comunhão, essa presença de Deus na tua vida e você vai ver que a crise financeira some, né, que o problema emocional é resolvido, a questão espiritual vai dar um fim. Né? Então veja, declara que o Senhor faz o caminho onde não há rios e onde há seca. Entendeu? Você declara, né, que ele pode transformar e dar novidade de vida. E você vai desfrutar coisas. Depois você me conta a sua experiência. Entendeu? Faz um desafio com Deus. Faz uma proposta de viver o sobrenatural. Entendeu? Deus é tremendo. Ele quer mais se estreitar, às vezes, né, que a sua igreja dependa dele. Ele queria fazer de Israel uma potência. Israel não entendeu. Ficou, né? Quando ele fala, ô Josué, ó, o caminho para você avançar, tal, tal, tal. Josué não foi. Talvez 60%. Tinha muito ainda o que conquistar. Não, tá bom. Não quero mais, não. Tá suficiente. Ele poderia ter alcançado fronteiras que hoje seria a diferença. Entendeu? Então, veja, Deus tem o melhor para nós, entendeu? Então, você precisa sair do seu passado que te aprisiona e viver o diferencial, o sobrenatural na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de você, ele realmente faz coisas novas para que você venha desfrutar do melhor de Deus. Se coloque em pé, vamos orar e vamos abençoar a tua vida. Semana que vem, quem sabe eu encerro o capítulo 43, se você puder voltar. Aí a gente faz essa
saga toda aí do capítulo 43, né? Para entender como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bom e como Ele tem se preocupado em abençoar a nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, em mais um momento da Tua palavra, queremos sim, ó Pai, agradecer porque o Teu Espírito Santo conduz todas as coisas. E precisamos, Senhor, que a Tua palavra ela penetre e ela encontre guarida em nossos corações para gerar fé, gerar o movimento das águas em nosso ser, a ponto de verdadeiramente, Senhor, nós desfrutar do melhor. Tu és soberano, poderoso, Tu és santo. E o teu processo na vida de cada um gera, Senhor, e aperfeiçoa espiritualidade. E nós não podemos ficar travados, mas nós precisamos, Senhor, depender da novidade de vida que foi já constituída e trabalhada na cruz do Calvário, através de teu Filho Jesus. Que possamos ver, Senhor, e viver o sobrenatural dia após dia, até o momento em que Tu estarás buscando o Teu povo e determinando para todo sempre a promessa gloriosa da eternidade. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção para todo sempre.